mentora espiritual, né? Uhum. Amélia nasceu em maio de 1861 e desencarnou em agosto de 1926. Natural da Bahia, mestra, poetisa, dramaturga, escritora notável, espírito sensível e nobre. Amélia Rodrigues era católica praticante. Olha aí um detalhe. Que não importa a religião que a gente professe, importa o que você faz do ensinamento que você recebe, né? A religiosidade. Então, ela era católica praticante, sendo convidada depois por Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Pereira Franco, já no mundo espiritual, para ampliar o número dos servidores do Cristo. Olha que honra, que coisa boa! Em considerando seus elevados dotes espirituais e realizações humanas enquanto esteve encarnada. Então, não importa, para Deus não importa, para a espiritualidade superior não importa o que nós fizemos, se nós somos católicos, evangélicos, não importa o que nós conseguimos extrair de bom, a nossa transformação moral, ajudando o próximo, isso que é importante. Agora deixa eu te perguntar, uma curiosidade. Nesse livro, ela já está ali no plano espiritual, ela traz um olhar espírita ou você sentiu que é só a questão moral do Cristo? Não, olha, ela traz notícias recolhidas da esfera espiritual, ela já. Sim. E ela, a fim de participar aqueles que o amam, o Cristo, trazer para nós reflexões daqueles tempos. Então, era como se ela tivesse sido levada aos locais, porque assim, tem o livro Memórias de um Suicida, um livro forte, Sim. mas muito importante, assim, que a gente aprende muito. E um dos mentores, ele fazia parte já desde o tempo do Cristo. Ele era uma daquelas crianças, quando Jesus dizia, deixai vir a mim os pequeninos. Ele era uma daquelas crianças. E depois passaram-se séculos, né? Muitas reencarnações, mas ele sempre pautando o que ele aprendeu. E no livro do Memórias do Suicida, ele se tornou um mentor que vai auxiliar os suicidas. Então, nessa parte que me chamou a atenção desse livro, eles reúnem aqueles que já estão em condições de estudar, suicidas. Já vão se preparar para o reencarne, que será doloroso. Mas eles estão se preparando com tanto amor pelos instrutores, e esse é um deles, ele chama-se Aníbal. E ele tem, assim, o rostinho de adolescente, porque ele era uma criança, e ele veio pautando, e ele ficou naquele clima de amorosidade, e ele conservou o semblante de um jovenzinho. Isso explicando, no livro explicando, né? E ele dizia que quando o Cristo falava, naquela época, aqueles que tinham boa vontade, desculpa que eu sempre emociono, o Cristo falava e as pessoas de boa vontade, elas viam as cenas que o Cristo descrevia. Olha o magnetismo desse nosso irmão maior, o amor dele, né? Ele falando com aquela multidão que era faminta de tudo, né? De pão, de alimento material, de alimento espiritual. Então ele descrevia as cenas, as parábolas, as histórias. E aqueles que tinham boa vontade, eles viam, aparecia para ele. Aqueles que eram mais negativos, que estavam ali mesmo só para tumultuar, nada viam, só ouviam. Interessante. Então, bonito isso, né? Bonito. Então, essa mentora, ela foi levada e ela presenciou, tanto que ela escreveu o livro. Eu imagino que fica até gravado no cosmos. Sim. Essas cenas que a pessoa pode até... porque eu imagino assim, o ser humano, que é tão limitado em comparação a Deus e aos espíritos superiores, a gente tem nossos mecanismos de tecnologia para gravar, como Exato. Esse podcast está gravado, né? Beleza, né? Vai ficar gravado. Deus não teria também um mecanismo ali, vamos dizer, natural, dentro da lei divina, de que fique gravado no cosmos ali, no universo, no tempo e no espaço, aquele momento, e, como você disse, aqueles que têm a permissão, que já têm um certo conhecimento, um merecimento,
E que querem, né? Que querem, e que querem se evoluir. Podem até assistir Sim. a cena real dos acontecimentos, né? Inclusive, nesse livro, Memórias, porque, olha, toda essa tecnologia, nós sabemos que vem de lá, né? Os livros de André Luiz, quanta coisa que ele já dizia e que hoje a gente está presenciando da tecnologia. Sim. E nesse livro, Memórias, tem um personagem suicida, também muito devedor, e ele se nega, porque aí depois aparece, os mentores, os médicos vão conversando, porque aconteceu isso. E ele dizia que não, ele não fez aquilo. Tudo que os mentores falavam, os médicos, instrutores, ele negava. Olha. Como dizendo, vocês estão mentindo. Mas aí o que acontece? Acontece que eles mostraram numa TV de plasma para nós, né? Tudo que ele fez. Está registrado, fica registrado como você falou, exatamente. E aí ele viu tudo que ele fez e não teve como negar. E registrado também na nossa consciência. Na nossa consciência é que também, nessas né? horas a gente abafa. Agora mesmo, né? Na nossa atual reencarnação. Quanta coisa que a gente sabe que é, mas a gente faz de conta que não é. Isso ainda... Porque as leis de Deus estão escritas na consciência. A gente pode abafar, renegar, mas ela está ali. A gente pode tentar fugir o máximo que a gente quiser, mas a gente nunca vai conseguir fugir de nós mesmos, né? Não, de modo algum. E somos nós que vamos... a gente fala, ai, Deus, como se fosse um juiz, né? Não. Nós mesmos somos os nossos juízes. Então, essa mentora, ela foi levada para essas esferas espirituais e foi compilando, foi preparando esse material que ela viu. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.